primeira coisa que nós vamos fazer hoje é trabalhar essas 3 perguntas, tá? Esse gráfico é chamado de círculo dourado. Círculo dourado significa que nós vamos responder essas perguntas hoje sobre a sua vida. Por quê, como e o quê? Tá? Por que fazer o livro dos sonhos? Né? Como é importante que você tenha muita clareza do porquê das coisas. Tá? Por que sonhar? Né? Por que é necessário que nós tenhamos esse movimento, que nós nos comprometamos com essa tarefa? Por quê? Né? O porquê é muito importante, porque o como e o que são muito fáceis de saber. Né? O que é aquilo que você vai fazer, o como eu vou ensinar para vocês, que é o como montar o livro. O que significa que você vai escolher aquilo que você quer que aconteça na sua vida. Mas a grande pergunta é por que fazer o livro dos sonhos? Por que é necessário fazer o livro dos sonhos? O como, ele é importante demais porque ele diz respeito ao propósito da sua vida. Tá? Eu quero deixar muito claro que desde 2003 que eu ministro sobre esse assunto. Começamos na Terra Encantada, 16 anos exatamente, falar sobre isso. E alcançar nossos sonhos não é o objetivo final. Né? Ter as suas necessidades supridas, seus sonhos realizados, faz parte do processo de Deus na sua vida, mas não é o objetivo final. O objetivo final, sabe qual é? Deus suprir todas as suas necessidades, para que não haja nenhuma falta, que você possa transbordar, e ao transbordar você possa ser um abençoador. Então, esse é o objetivo, deixar muito claro isso. Né? O porquê diz respeito ao propósito. Porque, se você entende o porquê, você se compromete, você se conecta. Né? Por que você levanta de manhã? Porque você tem um propósito. Então, não são as coisas em si que nos fazem acordar pela manhã, não é o seu trabalho. Muitas pessoas estão infelizes no seu trabalho, porque o trabalho é um fim em si mesmo. E eu quero que essa noite você entenda que Deus criou você para um propósito maior do que tudo, do que a sua casa, seu carro, suas necessidades supridas, seu trabalho. Além de tudo isso, atrás de tudo isso, Deus tem um propósito na sua vida. Então, o porquê significa que eu preciso me envolver por inteiro com o propósito de Deus. Deus quer, e Ele faz isso, suprir todas as suas necessidades, para que então você tenha energia para ser uma bênção naquilo que Deus te chamou para fazer. Né? E outra coisa muito importante que eu quero chamar a sua atenção essa noite é que nós precisamos nos envolver com todo o nosso coração. Sonhar tem um quê de sobrenatural. A sua mente vai muitas vezes dizer para você que é impossível, não é verdade? Você vai olhar para uma situação e você vai olhar para as circunstâncias e a sua mente vai fazer conta, vai analisar e falar, não tem como resolver isso. Mas eu quero te dar uma boa notícia hoje. A fé trabalha especialmente no seu coração. Quando a sua mente disser, não é possível, a fé que Deus implanta no seu coração vai dizer, é possível sim, amém? Então, olha que coisa interessante. Em Marcos capítulo 11, verso 23, Jesus ensinou uma coisa tremenda. Ele falou assim, olha, porque em verdade vos digo, que se alguém disser a esse monte, lança-te no mar, e não duvidar na sua mente, não, no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Então, interessante, eu quero que essa noite você entenda isso. A fé vai crescer no seu coração. Amém? O conhecimento vem, a gente ouve, nós entendemos aquilo que Deus está falando, mas a coisa importante demais é que Deus faça crescer a fé no seu coração. Agora, olha que coisa interessante. O seu cérebro, o meu cérebro,
funciona da seguinte maneira: o neocórtex é o lugar onde está o raciocínio e a linguagem. Então, quando você pensa, e quando eu estou falando aqui, eu estou usando uma parte do meu cérebro chamado neocórtex. Mas existe uma outra parte do cérebro chamado sistema límbico, que é o lugar onde as emoções são processadas, os sentimentos e as emoções são processadas. E eles não se comunicam. Por isso que muitas vezes você vai pensar e o seu pensamento não combina com o que você está sentindo. Porque o sistema límbico não se comunica diretamente com o neocórtex. O que tem isso a ver com você? Tem a ver que essa noite você vai receber uma unção no seu coração. Jesus falou, se você crer no seu coração, assim será. Porque o coração é a sede das emoções, dos sentimentos. É o lugar onde nós precisamos vencer as nossas dificuldades, os nossos medos. Então, escuta isso. Em algumas situações da vida, alguém vai dizer para você, você é louca. Você está esperando isso? Você está pensando isso? Por quê? Porque as pessoas, nós estamos sempre funcionando na base do neocórtex. Nós estamos raciocinando. Mas Jesus deixou muito claro, se você não duvidar, no seu coração assim será. Então, o porquê fazer o livro dos sonhos é para que a fé cresça no seu coração. Existe, queridos, essa noite quero que você entenda uma coisa. Existem duas maneiras de se viver nesse mundo, apenas duas. A primeira é viver com medo, à mercê das circunstâncias. É onde a maioria das pessoas vive. Vive à mercê do que está acontecendo, à mercê das circunstâncias e com medo. Medo da falta, medo de não dar conta de pagar a conta, medo de que de coisas ruins possam acontecer com o seu filho. Essa é uma maneira. Viver como se sua realidade fosse definitiva. Interessante que um estudo feito por um economista disse o seguinte: as pessoas não fazem progressão social, não melhoram a sua condição social, não é por um problema econômico, é um problema da mente. Porque elas acreditam que não tem solução. Porque elas acreditam que a sua circunstância é definitiva. E essa noite eu quero te dizer, a sua circunstância foi criada por você. E se ela foi criada por você até hoje, ela pode ser mudada. A segunda maneira de viver, a primeira maneira é viver, fala assim, medo, circunstâncias. As suas circunstâncias, aquilo que está acontecendo ao seu redor, está gritando para você, a vida é assim, a vida é difícil, a vida é dura, não tem jeito. Essa é uma maneira de viver e infelizmente é onde a maioria das pessoas vive. A segunda maneira de viver é a compreensão de que recebemos de Deus a capacidade de criar a nossa realidade. Uma das marcas mais importantes da criação, Deus é o Criador. E se você foi criado à imagem e semelhança de Deus, saiba essa noite, você tem capacidade de criar a sua realidade. Amém, gente? Então, nós recebemos de Deus essa habilidade. Mas nós fomos treinados e ensinados a viver da primeira maneira. Não tem o que fazer, Deus quis assim. Não, Deus não quer o sofrimento de ninguém. Deus não quer que as pessoas vivam com falta, na pobreza. Não é a vontade de Deus. Mas as circunstâncias e o raciocínio lógico diz isso para você. Então, a segunda maneira de viver, que eu espero que seja a sua, que você receba essa noite, essa revelação, essa unção, é que nós somos criadores junto com Deus da nossa realidade. Então, o primeiro porquê de fazer o livro dos sonhos, é isso que nós temos feito ao longo dos anos, é nos tornar cooperadores de Deus na criação da nossa vida aqui na Terra. Esse é o porquê. Porque quando eu consigo desenhar a vida que eu espero, quando eu consigo imaginar, eu estou construindo, eu estou criando junto com Deus a minha história. O segundo porquê fazer o livro dos sonhos é que é um processo de crescimento. Porque
o lugar que você está hoje, o lugar que você vai chegar é uma jornada. Então, enquanto você espera a realização do seu sonho, é o tempo que você cresce. Se você ler as histórias da Bíblia, você vai ver que Deus sempre agiu assim. Deus sempre chamou uma pessoa como Davi, como José, e falou: um dia seus irmãos vão se curvar diante de você. Ele esperou por 15 anos. E durante esses 15 anos foi o tempo em que José foi preparado. E eu quero te falar, nunca desista no meio do caminho. As pessoas me perguntam assim: até quando eu faço o livro dos sonhos? Até acontecer. Até acontecer, amém? Se não aconteceu no ano, recorta de novo, bota no outro, edição de revista e atualizada, atualiza, recebe essa palavra essa noite. Você sonha até acontecer, amém? Não importa, eu quero te perguntar, você está disposto a esperar meses e anos e sabendo que Deus vai realizar o seu sonho. Só que o tempo é o tempo de você crescer, de você amadurecer, de você se preparar. Porque muitas vezes, se Deus te der algo hoje, você não tem nem estrutura para aguentar. Deus te prepara para coisas grandes. Davi só se tornou rei depois de 15 anos. Davi também só começou a reinar com 30 anos, quando ele atingiu a maturidade judaica. Então, entende isso. Os sonhos são um caminho para o seu crescimento. Terceiro, por quê? Por que é importante fazer o livro dos sonhos? Porque as metas desafiam as suas convicções e a sua autoestima. Tem muita gente que não sonha porque tem baixa autoestima. Mas deixa eu te falar, quando você consegue colocar um sonho que é maior do que você, você vai aos poucos se tornando aquilo que você está sonhando. Não espere sentir bem com você mesmo para sonhar grande, amém? Não espere falar: ai, será que eu mereço? Não, ninguém merece nada. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Amém? Não espere sentir. Tem muita gente que fica assim: ah, eu não sei. Então, quando você coloca sonhos que são impossíveis de você realizar, você está dando à sua mente um desafio que é maior do que você. E se você fizer isso, com o tempo, você se torna aquilo que você está sonhando. Agora, olha que coisa incrível. Deus é incrível mesmo, né? Sabe o que acontece no cérebro dos sonhadores? Todos que estão aqui hoje são sonhadores. Vira para o irmão do seu lado e fala assim: oi, sonhador. Oi, sonhador. Lá vem o sonhador. Lá vem a sonhadora. Sabe o que acontece no cérebro de alguém que tem metas? Olha que coisa incrível. Quando você está trabalhando em função de um sonho, de uma meta que você colocou, o seu cérebro produz um grande número de dopamina. Seu cérebro produz muita dopamina. Dopamina é o neurotransmissor do bem-estar, do prazer. Então, quando você está sonhando, sabe o que acontece? Você começa a vencer o desânimo, a depressão e a tristeza. Que coisa incrível, está escrito isso. Quando eu sou capaz de estabelecer metas, o meu cérebro fica feliz. Que coisa sensacional. Então, o nosso cérebro está preparado para isso. Então, uma das funções da dopamina que é derramado no seu cérebro é produzir uma sensação de bem-estar. Mesmo que seus sonhos ainda não se realizaram. Que coisa incrível. O simples fato de você ter seus sonhos escritos com imagens, o simples fato de você estar olhando para eles, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ter um grande bem-estar. Quem aqui, essa noite, já fez o livro dos sonhos de 2020? Levanta sua mão. Amém. Um gatinho pingado, mas amém. Que bom que vocês estão aqui para aprender, né? Amém?
Então, deixa eu te falar, pensa um pouquinho em como você está se sentindo esse tempo na sua vida. Às vezes você está desanimado, está cheio de problema. Aí eu te pergunto, você vai falar assim: eu estou tão desanimado, como é que eu vou sonhar? É exatamente essa hora que você precisa sonhar. Sabe por quê? Porque o simples fato de você estabelecer sonhos impossíveis, o seu cérebro vai trabalhar a favor do seu bem-estar. Então, isso é uma coisa muito importante de você entender. Então, por que nós fazemos o livro dos sonhos? Para você crescer. Nós fazemos o livro dos sonhos para produzir dopamina no seu cérebro. Nós fazemos o livro dos sonhos para desafiar você, desafiar a sua autoestima. Então, não espere sentir bem, não espere tá tudo certo na sua vida. O seu dia de fazer os desafios é hoje, não é amanhã. 2020 está começando, esse é o primeiro mês do ano. E se você conseguir sair daqui essa noite com algumas metas estabelecidas, eu te garanto que o seu ano vai ser extraordinário. Porque uma coisa que me incomoda muito é ver como muitas pessoas que têm fé, que têm algum tipo de fé, vivem falando de coisas que nunca acontecem na sua vida. Foi isso que em 2003 me levou a escrever o livro Sonhar e Realizar, que infelizmente está esgotado e que agora vai sair numa edição digitalizada. Deve sair esse semestre ainda. Por quê? Porque eu comecei a ver que nós temos poucos resultados na nossa vida. E eu quero te perguntar essa noite: você tem na sua vida hoje todos os resultados que você gostaria? Quem for sincero, balança a cabeça. Você tem na sua vida hoje todos os resultados que você gostaria? Não. Então você está no lugar certo. Porque a Bíblia fala que a esperança adiada adoece o coração. Se você fica esperando por algo que não vem, a esperança adiada começa a te adoecer, você começa a ficar mal. Mas eu quero te falar, o momento em que você se compromete objetivamente com Deus, em qualquer área da sua vida, seja nas suas finanças, seja no seu casamento, seja na cura da sua alma, seja o que for, a partir do momento em que você se compromete, os anjos de Deus começam a agir a seu favor. Para não dizer que o universo conspira, né? Na verdade, o que eu creio é que Deus começa a liberar as bênçãos dos céus já para você. Então, nós temos que sair dessa mentalidade passiva. A Bíblia diz que Deus já sabe tudo que eu preciso. Sim, sabe, por isso que Ele já te deu tudo. E a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Nunca mais ore pedindo para Deus te abençoar, porque Ele já te abençoou. O que você tem que fazer é acessar a bênção. Amém? Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Você não tem que chegar diante de Deus: oh, Senhor, por favor. Sabe por quê? Porque Deus deu o seu bem mais precioso, o seu próprio Filho, para que você tivesse todas as bênçãos. Tudo é seu. Jesus falou isso: tudo é seu, tudo é vosso. Qual é o problema? Nós não sabíamos como agir. Nós não sabemos como lidar com a fé. Agora eu quero explicar para vocês essa noite o que é fé. Vocês estão sentados? A Bíblia fala que Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. É a vontade de Deus que tenhamos tudo o que necessitamos para viver. Posso ouvir um amém? É a vontade de Deus, explícita na sua palavra, sem negociação. Não precisa ficar pensando: será? Não, não tem será. É claro. Mas nós não podemos perder de vista o motivo pelo qual temos tudo que precisamos. Você tem tudo que você precisa para que você possa colocar energia no seu propósito. Seu propósito é abençoar outras pessoas. Seu propósito é ter tudo que você precisa para que sobre energia, então você se torne um abençoador.
muito, muito claro: te abençoarei, sê tu uma bênção. Existe uma conexão muito forte entre ser abençoado e se tornar uma bênção. Então eu quero que essa noite você nunca mais duvide de que Deus quer que você tenha tudo o que você precisa para viver. E se você não tem o que você precisa, não é um problema de Deus. Os cristãos costumam ter uma dúvida muito cruel, que vem da história do cristianismo ao longo dos séculos. No início, na igreja primitiva, as pessoas tinham noção do suprimento abundante de Deus, de tal maneira que elas doavam umas às outras. Depois que a igreja começou a se tornar misturada com o governo, com os reis, começou o seguinte processo: você escolhe, ou você é bem-sucedido e rico, ou você é espiritual. Então, no inconsciente da cultura cristã ocidental, muitas pessoas ainda têm dúvida: será que de fato eu posso ser próspero? Será que de fato eu devo ter tudo que eu preciso? Isso não vai me tornar orgulhoso? Não, sabe por quê? Porque Deus já trouxe o antídoto contra o apego às coisas materiais, muito claramente escrito na Bíblia: tudo que você tem precisa ser repartido. 1 Timóteo 6,18 diz assim: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Se permitirmos que a nossa esperança migre para o que temos, começaremos a acumular. Deixa eu te falar, quando Deus quer te dar tudo que você precisa, não é para você acumular, não. Depois que você tem tudo que você precisa, você tem que repartir. O remédio é esse. Hoje nós estamos assistindo, né, no mundo ocidental, os grandes bilionários juntaram dinheiro, agora estão com a batata quente na mão. Sabe o que eles estão fazendo? Dando, repartindo. Porque é para isso que vem a riqueza, amém, queridos? Você se torna próspero, não para acumular. Você se torna próspero para ter saúde, bem-estar, estar feliz na sua casa e repartir. Nome de Jesus, amém? Então nunca mais tenha medo. Eu quero que você saia daqui dizendo: eu vou ser uma pessoa próspera. Porque ao ser próspera, eu consigo tirar outras pessoas de situações difíceis. Deus vai poder me usar abundantemente. Vamos ser honestos. Se você tem contas que você não consegue pagar, você não vai dormir direito. Se te falta dinheiro para pagar a escola do seu filho, você não vai pensar assim: eu vou lá para a igreja amanhã, ajudar na cantina, porque eu estou tão feliz. Não, não vai, você não vai servir a Deus. E nós temos que entender que a falta fere a dignidade humana. A faltar dinheiro, faltar recursos, faltar casa, faltar alimento, não é a vontade de Deus, amém, queridos? Não é a vontade de Deus, não duvide disso. A vontade de Deus é que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então nós temos que vencer esse medo e entender que existe um risco das pessoas se tornarem bem-sucedidas e se afastarem de Deus. Óbvio que existe, todo risco, existe um risco. Mas se você sabe a verdade, você não vai cair nessa armadilha. Porque você vai entender uma coisa: o que Deus colocou na sua mão não é só para você. Amém? Amém? Então assim, eu quero energizar você, amém? Eu quero que você saia daqui amanhã, você esteja acordando cedo e já orando e profetizando: não, esse ano não vai faltar recursos na minha casa, não vai faltar nada que eu preciso para viver, porque essa é a vontade de Deus. Pode seguir. Pode seguir. Olha esse versículo. Eclesiastes, capítulo 5, verso 19. Se eu fosse você, eu guardava esse versículo para sempre. Ele fala assim: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens,
deu o poder para deles comer, receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Usufruir, fala assim comigo, usufruir da vida é um dom de Deus. Você recebe essa palavra? Lá fala, riquezas, bens, comer, receber sua porção e usufruir e participar é um dom de Deus. Eu quero te contar uma história. Eu trabalho, né, como profissional, vocês sabem, eu tenho uma clínica de psicologia e eu atendo muitas pessoas e quero te dizer, muitas pessoas que têm muitos recursos financeiros não sabem usufruir. Então isso é um dom de Deus, amém? Você precisa entender isso. Quando você está comprometido com o seu propósito, o pouco, não precisa ter demais, mas tudo que você tem é bom, dá. Eu lembro da minha mãe dizer o seguinte: Ana, nunca vai faltar um prato de comida na nossa casa para um mendigo, para um pobre da rua. Nunca vai faltar. Se alguém bater aqui, eu aprendi isso com ela. Se alguém bater na porta da minha casa e pedir comida, eu vou dar. Eu nunca vi minha mãe passar necessidade. Nunca. Né? Então, esse entendimento é muito importante. Para frente agora. Quero agora chegar no próximo capítulo. O que? Então, o porquê eu já expliquei. Né? O porquê fazer o livro dos sonhos. Agora, o quê? O que é? Então, nós vimos no início as 3 perguntas. O que, como e por quê. Aliás, por quê, o que e como. Né? Então, o que? O que é o livro dos sonhos? O porquê vocês já sabem. O que é? É aprender a trazer à existência pela fé o que Jesus conquistou na cruz. A esperança adiada na vida da maioria dos cristãos, né? Que eu já falei. O que é fé? O que é fé? Agora, tem o que é fé? A Bíblia deixa muito claro uma coisa. O cristão vive pela fé. Amém? Pela fé. Essa palavra fé só foi introduzida no Novo Testamento. No Velho Testamento não era assim. No Velho Testamento as pessoas dependiam de Deus aparecer, de uma intervenção direta de Deus. Mas quando Jesus veio, tudo mudou. A partir de então, tudo é pela fé. O justo viverá pela fé. Ora, agora nós chegamos ali. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pode passar. A natureza da fé. O que é fé? Fé é o que, gente? Você tem que saber de qual. Fé é o que? A certeza e a convicção. Fala, gente. Então, vamos decorar. Fé, vamos de novo. Ora, fé. Vocês estão gaguejando, mas... Ora, fé, a certeza das coisas que se esperam. E vou ensinar para vocês. Ora, vamos lá. Ora. Repete, gente. Ora. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Gente, que coisa fantástica. O que é? Então vamos descobrir agora qual que é a natureza da fé. Olha lá. A certeza, fé é a certeza. No grego, a palavra upostase significa estabelecer substância, estabilidade da forma concreta. Ou seja, a fé dá forma concreta àquilo que está invisível. Amém? Depois fala, convicção. No grego é legos, que significa verificação, algo que é provado e testado. Ou seja, né, convicção significa que alguma coisa se estabeleceu dentro de mim e eu já sei que aconteceu. Fatos, no grego pragma, que significa
daquilo que foi feito, fato consumado. Ou seja, a fé significa dar forma concreta a algo que é provado ou testado e a um fato consumado. Então, nós podemos compreender que a fé é a substanciação, a certeza, a confirmação, a realidade, a essência, a base de apoio, o alicerce das coisas que se esperam. Interessante, a fé não é substância, é substanciação. Sabe o que significa isso? A fé dá forma ao que é invisível. A fé dá forma ao que é invisível. O que é invisível? As bênçãos. A Bíblia fala que as bênçãos estão nos lugares celestiais. Elas são invisíveis aos nossos olhos. Mas o que a fé faz? A fé faz acontecer de forma concreta, traz à realidade aquilo que você não pode ver. Então, a fé materializa, a fé produz, a fé concretiza aquilo que não se vê. Por isso que eu falei no início que nós precisamos entrar nessa dimensão espiritual, nessa dimensão do coração, porque a sua mente vai dizer para você, não é possível. Uma coisa que você não vê, como é que é possível? Mas no seu coração você crê. No seu coração você sabe. Quando você começa a trilhar o caminho da fé, da oração, do jejum, de ouvir a palavra de Deus, sabe o que vai acontecer um dia? O seu coração vai ser convencido que é verdade. A sua mente vai ficar brigando com você, dizendo, não é possível, como é que vai acontecer? Eu não sei. Eu sempre falo, o como não é problema seu, o como é problema de Deus. Quando você aprender, e hoje nós vamos te ensinar a estabelecer os seus sonhos, você tem que perder o controle. Você não sabe quem Deus vai usar para te abençoar. Você não sabe o que Deus vai fazer, quem Deus vai mexer. De repente, você vai estar orando pelo seu negócio, sabe o que vai acontecer? Você vai esbarrar com uma pessoa na rua. Aconteceu isso comigo. Esses dias eu e meu marido fomos fazer uma visita pastoral e essa pessoa tinha resposta para um problema meu que está no meu livro dos sonhos, gente. É assim que acontece. E assim, a gente fomos lá, oramos, já fizemos. Na hora de ir embora, meu marido pergunta assim, você trabalha com o quê? Aí a hora que ele falou, eu falei, não é possível. Ele falou, bispo, eu gostaria de ajudar a senhora no seu propósito. Então deixa eu te falar. Está escrito no livro dos sonhos que eu quero ser uma bênção na vida de muitas pessoas. Eu quero que meus livros alcancem outras pessoas. Eu quero que a minha voz alcance. E eu precisava de alguém para me ajudar. Está escrito no livro dos sonhos. Deus trouxe. Fala assim comigo. Como? É problema de Deus. Eu gosto de contar uma história chocante, talvez uma das... Tem algumas histórias chocantes sobre o livro dos sonhos, mas uma das que as pessoas mais gostam, se você já ouviu, me perdoe, foi quando nós estávamos nesse período na Terra Encantada, ensinando a fazer o livro dos sonhos, e chegou um casal muito destruído, tinham perdido o emprego, não tinham lugar para morar, estavam morando na casa dos pais, sem dinheiro, sem nada, e no final do culto, a pessoa que estava ajudando chegou para mim e falou assim, bispa, o que nós vamos fazer com eles? Não tem jeito, está tudo ruim. Eu falei, senta com eles e faz o livro dos sonhos. Tudo que eles precisam, coloque lá. E comece a orar com eles. E orar, e oramos. E eles vinham no final do culto com o livro dos sonhos. E eles obedeceram, fizeram direitinho. E a gente orava com eles e orava. 3 meses depois, os dois arrumaram um emprego. E um dia a mulher estava chegando no trabalho dela, ela pegou o metrô, desceu no centro da cidade, subiu a escada do metrô, e quando ela chegou lá em cima, um mendigo começou a gritar para ela, dona, dona, e ela falou assim, meu Deus, eu não tenho dinheiro nem para mim. Começou a correr do mendigo, e ele corria atrás dela, e ela corria, e ele falava, dona, dona, e ela, de repente, ela sentiu algo no coração dela, ela parou e olhou para ele e falou assim, não quero nada não, quero te dar um presente. E colocou na mão dela um jornal, um amassado.
Quando ela abriu, era um par de alianças 18 quilates, que estava no livro dos sonhos dela. E pasme você, faz essa cara, cabia no dedo dela e do marido dela. E como testemunho, viu, Lídia Dana? De repente era sua, da sua marca. Eu tenho essas alianças comigo. Ela falou, bispo, eu não quero usar, porque isso é um milagre. Então ela me deu as alianças, que eu guardo como testemunho. E eles prosperaram tanto que eles compraram outras alianças. E fizeram o casamento. Tudo que estava no livro dos sonhos aconteceu. Eles não tinham dinheiro, não tinham casa para morar e não tinham trabalho. Que coisa incrível. Que coisa incrível. Mas eles, no meio da dificuldade, alguém teve coragem de dizer, viva pela fé, querido. Vira para a pessoa do seu lado e fala, viva pela fé. E não pelo que você vê. Viva pela fé. Então não adianta. Agora, como é que nós construímos essa fé? Essa fé olha, não, assim, tenha paciência comigo, não me queira mal pelo que eu vou falar agora. A fé começa com um pensamento positivo. Tem muita gente que acha que pensamento positivo é coisa ruim. Ah, não, isso é coisa da nova era. Ah, não sei. Não, não, isso é coisa bíblica, da Bíblia. A Bíblia fala que a nossa mente precisa ser estável. Você muda as circunstâncias da sua vida. Então, assim, nós temos já muitas histórias, muitos testemunhos, né, de pessoas que têm alcançado seus objetivos, têm seus livros dos sonhos realizados. Nós estamos ensinando as nossas crianças aqui na igreja, meus netos estão aprendendo a viver pela fé. Tudo que eles vêm me pedir, eu falo, bota no livro dos sonhos, que Deus vai fazer. Desde pequenininho. E a minha neta colocou que ela queria viajar para a Disney. Eu falei para ela, coloca no livro dos sonhos. Aí a gente não fala assim para eles, mas não tem dinheiro não. Não preciso de dinheiro, eu preciso de fé. Sabe onde a minha neta está esse fim de semana? Na Disney. Por causa do livro dos sonhos dela. Então, essa fé transforma as nossas circunstâncias. O que acontece então, né, dentro dessa perspectiva? O objetivo da nossa vida é evoluir, é crescer. Você precisa aprender isso. Nós fomos criados de tal maneira que nós somos impulsionados a crescer. Agora a vida é dura. A vida nos fere. Muitas pessoas passam e passaram por situações muito dolorosas. Muitas pessoas têm muitas dores, perdas. Mas eu quero te falar, existe consolo e cura. O grande desafio da vida é não ser vencido pelas dores da vida. É acreditar na cura, acreditar no poder que Deus tem de fazer você continuar a sua vida. Né? Então, quando nós temos essa perspectiva de crescer, fica muito mais fácil. Agora eu quero te dar uma definição que eu gosto muito de o que é prosperidade do ponto de vista de Deus. Se você olha hoje na cultura ocidental, o conceito de prosperidade é sucesso e riqueza. Aparência, né? Ter casas milionárias, ter carros. Esse não é o conceito bíblico. O conceito bíblico de prosperidade é outro. Porque uma pessoa pode ser rica e ter sucesso e não ser próspera.
Riqueza tem a ver com posses, sucesso tem a ver com conquistas temporárias. Prosperidade não é algo temporário. Prosperidade é uma mentalidade, é um estilo de vida. Quando isso estabelece dentro de você, significa que nunca mais vai faltar nada, porque você se tornou uma pessoa próspera. E se faltar um dia, no outro você faz acontecer de novo. E o Salmo 25:12 diz assim: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Prosperidade na Bíblia se refere a bem-estar, algo agradável, excelente, apropriado. Está ligada à natureza sensitiva e intelectual do ser humano. Diz respeito a viver de forma ética. Prosperidade, do ponto de vista de Deus, é ter paz de espírito, equilíbrio e um estado de bem-estar. E, finalmente, sabe o quê? Crescimento contínuo, abundância. Riqueza e sucesso só tem sentido se andarem junto com a prosperidade. Então, ser próspero significa que você se torna um marido melhor para sua esposa. Que você se torna uma esposa melhor. Que você se torna um pai melhor. Você cresce. Você não fica limitado. Gente, tem que parar com essa história de falar: eu nasci assim, eu assim que me criaram. Eu quero te falar, você nasceu assim, não precisa morrer assim. Sonhe em ser diferente. Se você tem dificuldade, esse é o dia de você escrever no seu livro dos sonhos: esse ano eu vou vencer essa minha ranzinzice. Esqueci a palavra. Essa ranzicice, essa cara fechada. Esse ano eu vou vencer esse melhor mau humor, né? Esse ano eu vou vencer esse mau humor, essa dificuldade de expressar meus sentimentos. Eu quero ser livre para dizer para minha esposa que eu a amo, para o meu marido, para os meus filhos. Eu quero abraçar meus filhos. Isso é ser próspero, querido. Amém? É ter um lar onde você senta na mesa com seus filhos e tem paz, e tem tranquilidade. Eu quero desafiar os pais esse ano a crer pelos seus filhos. Você vai colocar seus filhos no livro dos sonhos, você vai profetizar sobre eles. Minhas filhas estão lá no meu livro dos sonhos, e tudo que eu escrevo sobre elas acontece, porque eu profetizo, eu tenho autoridade como mãe para dizer em nome de Jesus: todas as bênçãos de Deus vêm sobre a vida dos meus filhos. A gente não pode desejar por eles, mas você sabe o que seus filhos querem, né? Então, a minha filha do meio, ela decidiu que antes de casar ela ia viajar pelo mundo. Então ela foi para os Estados Unidos, depois foi para Honduras, foi fazer missões em Honduras, cuidou de um orfanato e viajou o mundo e aprendeu 2 idiomas, fala fluentemente espanhol, inglês, blá, blá, blá. Aí chegou um dia, ela falou assim: mãe, agora eu quero casar. Eu falei: então vamos sentar e fazer o livro dos sonhos. Quem que você quer? Com quem você quer casar? Eu quero um homem alto. Assim como seu pai, não precisa ser tão alto. Então, e nós começamos, e eu sabia o que ela queria, ela foi, fez o livro dos sonhos dela, e eu fiz o meu. Gente, eu cortei a cabeça do sujeito, é claro, né? Porque aí é demais, eu podia ser casado, sei lá. Né? Mas o genro que chegou é exatamente o corpo que está no livro dos sonhos. Com todas as características que ela escreveu: homem de Deus, inteligente, né? Tá lá casada. Trouxemos a existência. E o casamento, mãe, ela morando nos Estados Unidos, eu e a Ruth tendo que fazer um casamento sozinha aqui no Brasil. E ela dizia: mãe, eu quero, filha, o que você quer? Eu nunca, mãe, tem dinheiro? Eu falei: já te falei, dinheiro não é problema. Eu não vivo pelo dinheiro, eu vivo pela fé. O que você quer? Não foi, Ruth? Nós fizemos tudo o que ela quis. E Deus só foi abençoando, abrindo as portas. A pessoa que fez o casamento dela estava inaugurando o espaço. Então ela disse assim: porque estou inaugurando o espaço, vocês vão ter um desconto maravilhoso e eu vou fazer o melhor casamento possível, porque as pessoas vão vir aqui ver. E quem foi sabe como foi lindo o casamento dela. Sabe por quê?
Não tinha orçamento, não, tinha fé. O justo vive, significa todos os dias, tudo que você precisa, amém? Tudo que você precisa. Seu negócio, aquele negócio que você está começando, vai ser abençoado sim. Coloca lá e crê, e ora, e traz a existência. Né? Então, prosperidade não tem a ver só com... A gente já sabe. Acúmulo de riqueza e sucesso não leva ninguém a lugar nenhum. Infelizmente, nós assistimos a história de tantos artistas famosos que estão envolvidos em droga. Por que droga? Por que beber tanto? Se o sucesso fosse suficiente, por que se mete com droga? Porque não é isso que preenche. Então, o que Deus tem para você é prosperidade, é paz, amém? É um casamento bem sucedido, é filhos sentados ao redor da sua mesa, é você vencendo as suas dores, isso é prosperidade. E nada te faltando. Eu quero que você saia daqui essa noite com essa fé, amém? Tudo o que eu preciso, Deus já nos deu através de Jesus Cristo. E então... Agora tem uma coisa importante antes de nós fazermos nosso intervalo, que é, não fique chateado, tá? Mas tudo que você tem hoje é resultado do que você acredita, tá? Tudo que nós somos e temos hoje é resultado da nossa história familiar. De tudo que nós ouvimos, de tudo que nós aprendemos. Essas experiências, as experiências que nós vivemos na infância e na adolescência, criam conexões cerebrais, como se fossem caminhos. Nosso cérebro funciona com economia de energia. Então, você não, todo dia que você acorda e vai dirigir seu carro, você não tem que pensar assim... Agora eu vou sentar, vou colocar o cinto, vou colocar a primeira... Não, você entra e faz e você já está fazendo outras coisas, ouvindo música, falando no telefone. Por quê? Porque seu cérebro criou uma conexão automática. Isso é uma boa notícia e isso é ruim. Muitas coisas que você faz sem ver. Por quê? Automatizou. Aí, a notícia, o lado ruim disso é que automatiza também coisas ruins. Você se acostuma. Seu cérebro acostumou a viver com a falta. Seu cérebro acostumou a achar que não tem jeito aquela situação. Ah, esse casamento não tem jeito, esse meu filho não tem jeito, porque seu cérebro acha mais fácil repetir o que ele está acostumado do que criar um caminho novo. Sabe por que é difícil mudar? Porque seu cérebro vai brigar com você. Ele vai resistir. Quando você falar assim, não, 2020, eu vou emagrecer. Alguém dentro de você vai começar a rir. Você já fez isso muitas vezes? Deixa eu te falar, para de brigar, faz o seguinte. Pega uma foto sua bem magrinha. Bota lá no livro dos sonhos e todo dia você diz assim, eu já sou magra. Não, mas eu sou magra. Você está vendo alguma coisa? Não, mas eu sou magra. Quem tem coragem de fazer isso? Então faça. Não fica brigando com o seu cérebro. Sabe por quê? Seu cérebro vai te passar uma rasteira. Fala assim, bobo, 2018, 2019 fez a mesma coisa. Você falou que queria emagrecer, não emagreceu nada. Então para de discutir. Pega uma foto, cola no livro dos sonhos e escreve embaixo assim, eu sou magra. Antes de ser, você já é. É assim que funciona. Então, o que acontece? O cérebro funciona repetindo os mesmos padrões. Se você... Quem aqui, não levanta a mão, mas quem aqui veio de uma família onde teve alguma falência financeira? Faz assim. Pois é, seu cérebro está programado para ter, você também ter. Está repreendido, não adianta, tem que mudar a mente.
Gente, escuta isso, isso é bem sério. O cérebro cria conexões a partir das experiências vividas. Então, se você viveu lá na sua casa, tinha só o suficiente para viver, senta na mesa e pega um bifinho e divide para todo mundo, um pedacinho para cada um. Sua tendência é viver assim até hoje. Porque seu cérebro acha mais fácil repetir o que ele está acostumado. Por isso que eu li uma notícia bombástica hoje e me deu mais gás para vir aqui dar essa palestra. Falou o seguinte: olha isso, André, vai levar 9 anos para as famílias no Brasil terem ascensão social. 9 décadas. 9 décadas para as famílias que estão na pobreza hoje chegarem à classe média. Ou seja, aí eu falei, em nome de Jesus não vai ser assim, amém? Não, nós vamos ensinar as pessoas, amém? Vamos ensinar esse povo a sonhar, gente, amém? Vamos ensinar, vamos treinar, vamos falar. Escuta bem isso. Se você cresceu num ambiente de falta ou de pouco, você vai vencer esta barreira, sabe como? Criando uma meta de abundância. Você vai escrever assim: vou ganhar um salário que vai pagar todas as minhas contas, ainda vai sobrar para eu poupar. Aí sua mente vai falar assim, mas seu coração vai dizer assim, é pela fé. Já pensou? Então, como é que nós vencemos essa barreira? Gente, isso aqui que eu estou falando para vocês é um estudo feito por cientistas, tá? Ele fala assim, ó, as emoções antigas influenciam as decisões que você toma ao longo do dia, os comportamentos que você mostra ou as experiências que você vai criar. O resultado é previsível, a sua vida continuará a ser a mesma. Tá? Então, o seu cérebro que foi acostumado ao pouco, que foi acostumado a ter o suficiente, ou a não ter tudo que você precisa, está treinado a repetir isso todo dia. Então, esse cientista americano fez a seguinte pergunta: como que nós mudamos esse padrão? E ele vai, né, já falei isso, o nosso cérebro cria esses padrões de respostas automáticas. Aí ele fala assim, como é o pensamento que cria a emoção, tá? Então, presta atenção, se eu tenho um pensamento de falta, o meu sentimento vai ser de quê? De falta. Se a minha mente está acostumada a pensar, eu sempre vivi assim, tendo pouco, não tendo o suficiente, tendo que correr atrás, tendo que trabalhar desesperadamente só para pagar a conta. Como é que nós mudamos isso? Então, o pensamento, essas conexões cerebrais, funcionam automaticamente. Por isso, muitas pessoas que têm fé, oram, jejuam, não alcançam os milagres porque elas não sabem acessar e não sabem mudar essa conexão cerebral. Vamos fazer um teste agora? Vou fazer um teste. Tá tudo bem? Quero que você pense agora num sonho muito grande que você gostaria de realizar, mas assim, viajar para Paris, com tudo pago, tipo assim, uma coisa
extraordinária, tá? Fecha seus olhos e tenta imaginar uma coisa assim, muito difícil, impossível para você realizar hoje. Pensa assim numa coisa que você gostaria, mas que é impossível. Quando você tiver pensado, pode abrir os olhos. Agora você vai falar em voz alta. Fala em voz alta o que você quer. Pode falar, ninguém não precisa. Fala. Agora sente, peça, agora para. O que você está sentindo? O que você está sentindo? Seja honesto. É bom? É bom? É bom pensar numa coisa, né? Isso é só para você treinar. Então, como mudar? Como nós mudamos a nossa mente? Eu vou responder agora essa pergunta. Então, vocês entenderam, né? A mente funciona de forma automática. Isso se chama economia de energia. Por isso que é difícil fazer atividade física. Porque seu cérebro acostumou a vida inteira a não fazer. Então, quando você começa a fazer, fica assim, ai, a mente está resistindo. Aí você fala... eu estava lendo hoje, né? E o livro fala assim, melhor coisa do mundo para as academias em janeiro é fazer um plano de 3 meses para as pessoas irem para a academia. E todo mundo vai correndo lá e paga. E vai 3 dias e não vai nunca mais. É assim que as academias ganham dinheiro, sabia? Por que você não vai para a academia? Você pagou. Por que você não faz atividade física sabendo que você precisa? Por que você não para de comer aquelas coisas sabendo que te fazem mal? Porque é mais fácil seguir o que você já aprendeu do que mudar. Sua mente está treinada, fala assim comigo, minha mente está treinada para repetir. Por isso é difícil mudar. Mas tem uma solução. Estão sentindo o clima, a tensão? Né? Primeira coisa, a resposta começa aqui. Primeira coisa que eu preciso fazer é mudar a minha consciência. O que significa isso? A maneira que a consciência é a maneira que eu enxergo a vida. Existem 4 níveis de consciência. A primeira é a consciência do sofrimento e da vítima. A consciência do sofrimento e da vítima diz assim: a vida acontece para mim independente do meu esforço. Do externo para o interno. Consciência, isso se chama consciência de vítima. Segundo esse autor americano, 95% da população vive aqui. Tá? Os 5% estão aqui essa noite. Eu sou uma mulher de fé, hein? Então, o primeiro estágio da consciência das pessoas, como elas enxergam o mundo, é dessa forma. Não tem o que fazer. A vida acontece e acabou, não tem solução. O segundo estágio da consciência, quando as pessoas começam a evoluir, a estudar, a aprender, elas chegam no que a gente chama consciência do Criador. É quando você se torna protagonista da sua história. A vida começa a acontecer de acordo com as suas escolhas. Você começa a fazer uma integração entre o interno e o externo. Terceiro estágio da consciência, nós chamamos de maestria ou proativo. É aquela pessoa que, tendo treinado já bastante, ela tem uma atitude totalmente proativa diante da vida, mesmo diante dos acontecimentos ruins.
Isso só vem com treinamento. A consciência só muda com conhecimento e com treinamento. Então, o terceiro estágio é a consciência de maestria, de proatividade. E o quarto estágio, que eles chamam de o estágio de mente mestra. É aquela pessoa que desenvolveu tanta sua habilidade de acreditar, de crer, que ele faz isso com muita facilidade. Então, é o estágio mais alto. E ele fala assim: nesse estágio a vida acontece através de você. Você se torna realmente alguém que faz a vida acontecer. Então, para a gente chegar em outro estágio, nós precisamos então sair da consciência de sofrimento e de vitimização. Todos nós sofremos nessa vida. Todos nós passamos por situações difíceis. Mas essa noite você precisa escolher se você vai viver como alguém que vai sofrer a vida inteira, ou você vai ser alguém que vai se levantar e vai criar uma nova história. Essa é uma escolha consciente que você precisa fazer. Depois, então, de acordo com esse cientista, ele diz o seguinte: quando eu mudo minha consciência, ele fala assim: o método mais poderoso para mudar a nossa história é criar o futuro. Como é que eu vou vencer essa mente que funciona no automático? O método mais poderoso para mudar a nossa história é criar o futuro antes dele existir. Funciona como uma âncora que vai nos puxando do passado e vai te levando para o futuro. Então, sabe o que significa? Que antes de você sentir, antes de você ver, você cria. Esse é o livro dos sonhos. Quando você cola uma imagem de algo que ainda não aconteceu, você está criando o futuro. E à medida que você visualiza, ora, crê, sabe o que acontece? Olha que coisa incrível que ele fala. A sua mente não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Ou ela vai pensar no ruim, ou ela vai pensar no bom. Se você acordar de manhã e não tiver um livro dos sonhos, um cartaz do sonho, ou sua agenda do sonho, sabe o que vai acontecer? A circunstância vai dominar você. Mas se você acordar pela manhã, você pode até acordar meio down, meio assim, mas aí você começa: não, Deus é bom, Deus me ama, e tem coisas, e eu tenho metas, e você abre o seu livro, e você ora, e você profetiza, e você ora, e daqui a pouco a sua energia começa a subir, amém? Daqui a pouco a dopamina começa a encher o seu cérebro. Aconteceu já? Não. Não tem problema. Mas eu estou criando o futuro. Então, quando você escreve, daqui a pouco, depois do intervalo, eu vou ensinar você passo a passo como é que se monta o livro dos sonhos. Quando você cria uma imagem, quando você escreve, a Bíblia fala assim: escreve a visão. Não adianta ficar só. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho 16 anos de experiência ensinando sobre isso no Brasil inteiro. E qual não é o meu espanto de voltar depois e perguntar: quantas pessoas fizeram o livro dos sonhos? Tem uma pessoa que me encontrou num congresso e veio: ai, que bom, bispo, eu queria te dar um abraço, eu adorei sua palestra. Eu falei: e aí, você fez o livro? Não, está guardado na minha gaveta, uma lembrança sua, uma dedicatória sua. Eu queria morrer, né? Ai, querida, que bom. Deixa eu te falar, é muito difícil. Sua mente vai resistir. Você tem que vencer a sua mente. Sabe como? Antes de existir, você cria. Porque a Bíblia diz que Deus mostra primeiro o fim. Que coisa doida é essa?
Isaías fala isso. Deus mostra primeiro o fim. Se você ler a Bíblia com esse olhar, você vai ver que sempre funcionou assim. Para cada pessoa que Deus chamou na Bíblia, Ele deu uma visão de futuro. Abraão, um dia, você vai ser pai de uma multidão. 25 anos se passaram. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho sonhos de anos que ainda não se realizaram. Todo ano está lá de novo, no meu livrinho. Todo ano. Quando é que eu vou parar? Quando é que eu vou parar? Quando realizar. Só o dia que realizar. E eu quero te dizer que eu vivo assim, eu vivo pela fé. Tudo que eu tenho, que eu sou, que eu faço, é pela fé. 2 anos atrás, um dia eu acordei e falei assim, ai, que vontade de Israel, que saudade, já faz tempo que eu não vou lá. Mas eu estou querendo ir, mas não estou querendo gastar dinheiro agora. Mas eu já sou treinada, né? Então eu falei, peguei o livro dos sonhos, fui na internet, achei uma foto escrito Israel, excursão a Israel, botei lá e escrevi assim embaixo, quero viajar com tudo pago, de presente. Ainda quero levar $1.000 de oferta. Vocês estão rindo? Pois é, assim que eu vivo. Escrevi lá. E fechei o livro e orei, e criei. Os meses se passaram, um dia eu recebo uma ligação. Oi, minha irmãzinha, que saudade de você. Pois é, eu não podia ir no seu aniversário, eu queria tanto te dar um presente. É mesmo, que legal. Eu nem, né? Você quer me dar uma bolsa, alguma coisa? Pois é, eu quero te levar para Israel, vou pagar tudo para você. Aí eu falei assim, tá ótimo, agora só falta os $1.000 de oferta. E continuei orando. Aí um dia, chego para trabalhar na minha clínica, né, tem algumas pessoas que, além da minha sócia, que trabalham lá. Quando eu chego, a outra psicóloga que está saindo, que é minha amiga, Aninha, tia, que bom, eu estava viajando no seu aniversário, queria te dar um presente, me entregou um envelope com $1.000. 10 notinhas de $1.000, assim, de $100. Eu falei assim, devia ter pedido mais, né? A fé foi pequena, mas foi suficiente. Queridos, eu só estou falando isso porque funciona. Eu vivo assim. Tudo da minha... Deixa eu te falar. Minha vida está escrita e determinada até 80 anos de idade. Tudo que eu quero ser, viver, a minha saúde. Um último testemunho meu antes da gente ir para o intervalo. Eu fui ao médico fazer um exame no médico de varizes, como é que chama? Angiologista. Ele pediu um exame, eu fiz. Quando a médica estava fazendo meu exame, ela virou e falou assim, a senhora consegue andar? Eu falei, claro, não só andar, eu faço ginástica, eu caminho, eu tenho uma... Ela falou assim, que estranho, sua veia está altamente comprometida. Eu falei, não acredito nisso não, mas tudo bem. Levei para o meu médico, ele falou assim, inexplicável, você é totalmente assintomática, o exame está dizendo que você não devia nem andar. Mas você não tem nada, então eu vou te acompanhar regularmente, aí tal... Fui lá, né, várias vezes e tudo bem. Aí, no ano passado, eu resolvi fazer aquele tratamento a laser para tirar umas varizinhas, aquelas chatinhas, né, estava incomodando. Fui em outra médica. Quando a médica fez o ultrassom, ela virou para mim e falou assim, engraçado, a sua veia achou um caminho novo. Ela abriu um caminho novo, você não tem nada. Porque está escrito, nenhuma enfermidade. Nenhuma enfermidade. Estava escrito, não vou ter problema de varizes como minha mãe teve. E ela me liberou. Eu falei, quando é que eu volto, doutor? Daqui uns 3 anos, só não tem nada.
Isso funciona. Estou construindo a minha história antes dela existir. Está escrito que eu vou terminar os meus dias servindo a Deus, servindo as pessoas, viajando, dando palestras, andando, falando, servindo. Está escrito. Então, não dou a nenhuma doença o direito de entrar aqui. Então,